Você está implorando por dinheiro. Talvez não com palavras literais, mas com energia, com postura mental, com tom emocional. Você está pedindo, suplicando, rogando, esperando que dinheiro venha se ele quiser, se você tiver sorte, se você merecer. E essa postura de mendicância é exatamente o que mantém dinheiro longe, porque dinheiro não responde a súplicas, dinheiro responde a comando, e há diferença fundamental entre os dois. Diferença que Florence Scovel Shinn ensinou há 100 anos e que permanece verdadeira hoje. Fique até o final, porque vou te mostrar exatamente como parar de implorar e começar a comandar. E quando você faz essa mudança, tudo muda. Não por magia, mas por mecânica precisa de como a atração funciona. Imagine 2 cenários. Primeiro, você entra em restaurante. Você se aproxima do garçom. Você diz com voz fraca, olhos baixos, tom apologético: desculpe incomodar, se não for muito problema. Será que talvez você poderia, se você tiver tempo, me trazer água? Só se for possível, sem pressão. Garçom vai te atender, mas com desdém, com demora, com mínimo esforço, porque você estabeleceu hierarquia. Você embaixo, ele acima, você suplicante, ele benfeitor. Segundo cenário, você entra no mesmo restaurante, você faz contato visual, você diz com voz clara, tom neutro mas firme: uma água, por favor. Garçom traz imediatamente, com respeito, porque você estabeleceu igualdade. Você é cliente, ele é servidor. Transação justa, nenhum subserviente. Sua relação com dinheiro é exatamente assim. Se você implora, dinheiro te trata com desdém. Se você comanda, dinheiro responde com respeito. E comando não é arrogância, é clareza, é autoridade calma, é saber seu lugar na ordem natural das coisas. Florence Scovel Shinn trabalhava em Nova York no início do século XX. Ela via 2 categorias de pessoas: aquelas que imploravam por prosperidade e aquelas que comandavam. Primeiro grupo usava linguagem de necessidade, carência, esperança desesperada. Eu preciso de dinheiro. Eu não tenho nada. Por favor, que dinheiro venha. Elas oravam como mendigos, falavam como vítimas, pensavam como desprovidos e, curiosamente, permaneciam pobres. Segundo grupo usava linguagem completamente diferente, linguagem de reivindicação, decreto, comando. Eu ordeno que meus canais financeiros se abram. Eu decreto abundância. Eu reivindico prosperidade que é minha por direito divino. Elas não pediam, elas declaravam. E, curiosamente, prosperavam consistentemente. Florence estudou essa diferença obsessivamente. O que realmente diferenciava os 2 grupos não era recursos externos, não era educação ou classe social. Membros de ambos os grupos vinham de backgrounds diversos. A diferença era a postura mental interna. Primeiro grupo operava de consciência de carência. Eu não tenho, portanto preciso pedir. Segundo grupo operava de consciência de direito. Já é meu, portanto apenas reivindico. E Florence descobriu algo profundo. O universo responde não ao que você pede, mas a como você pede. Pedido que vem de carência reforça a carência. Pedido que vem de autoridade manifesta a substância. Não por capricho do universo, mas por lei. Lei tão consistente quanto gravidade. Se você salta, você cai. Se você implora, você permanece carente. Se você comanda com a autoridade de quem sabe seu valor, você atrai. Você já reparou que pessoas ricas raramente parecem desesperadas por dinheiro? Elas têm calma, certeza. Elas falam sobre dinheiro como se fosse inevitável. Isso vai funcionar. O dinheiro vai chegar. Sempre funciona para mim. Não esperança. Certeza. E você pode pensar: claro, elas são calmas porque já têm dinheiro. Mas Florence observou o oposto. Elas tinham dinheiro porque eram calmas. A calma veio primeiro. A certeza veio primeiro. O comando veio primeiro. E dinheiro seguiu. Porque dinheiro é energia. E energia flui em direção à frequência compatível. Frequência de comando, certeza, autoridade atrai dinheiro. Frequência de desespero, súplica, carência repele. Simples assim. Brutal assim. Verdadeiro assim. Deixe-me contar 3 histórias de pessoas que mudaram de implorar para comandar e viram resultados transformadores. Margaret tinha 43 anos. Trabalhava em escritório, salário modesto, dívidas crescentes. E todo mês era drama. Contas chegavam. Ela entrava em pânico. Ela orava desesperadamente. Por favor, Deus, me ajude a pagar essas contas. Eu não sei o que fazer.
Eu preciso de dinheiro urgentemente. Por favor, por favor, por favor. Ela implorava para o universo, para Deus, para qualquer força que pudesse escutar. E nada melhorava. Dinheiro não vinha. Ou vinha tarde demais. Ou vinha e ia embora imediatamente. Ciclo interminável de escassez e pânico. Margaret estava exausta e começando a perder fé de que alguma coisa pudesse mudar. A amiga levou Margaret para a palestra sobre Florence Scovel Shinn. Palestrante disse algo que chocou Margaret. Você está orando errado. Suas orações são de mendigo. E mendigo não recebe riqueza. Recebe esmola. Se você quer riqueza, você precisa orar como rainha. Reivindicar, não suplicar. Margaret sentiu resistência. Isso parecia arrogante, presunçoso. Mas palestrante explicou. Não é arrogância. É reconhecimento de lei espiritual. Você é filha do universo infinito. Abundância é seu direito de nascença, não favor que precisa implorar. Quando você implora, você nega sua herança. Quando você comanda, você reivindica sua herança. Margaret decidiu testar. Próxima vez que pânico financeiro chegou, em vez de orar, por favor me ajude, eu preciso de dinheiro. Ela disse algo completamente diferente. Eu comando que meus canais de suprimento se abram agora. Dinheiro que é meu por direito divino vem a mim facilmente e rapidamente. Eu decreto isso. Ela se sentiu estranha dizendo, quase fraudulenta, como se estivesse fingindo autoridade que não tinha. Mas ela continuou, todos os dias, manhã e noite. Comando claro, voz firme, sem súplica, sem desespero, apenas declaração. Primeira semana, nada óbvio mudou. Segunda semana, colega mencionou projeto freelance pequeno, pagaria R$500. Margaret aceitou. Terceira semana, reembolso de imposto que ela não esperava, R$800. Quarta semana, aumento pequeno no trabalho, 5%. Margaret começou a perceber. Desde que mudou de suplicar para comandar, dinheiro estava aparecendo. Não enormes quantias, mas consistentemente. Fluxo havia começado. Ela continuou comando. Meses se passaram. Dívidas foram pagas. Pequena reserva começou a acumular. E o mais impressionante, pânico desapareceu. Porque ela não estava mais em posição de mendiga desesperada. Ela estava em posição de rainha, reivindicando herança. E energia mudou tudo. 2 anos depois, Margaret tinha a estabilidade financeira que nunca teve. Não era rica, mas confortável, sem dívidas, com reservas. E oportunidades apareciam regularmente. Ela atribuía tudo à mudança de um padrão. Parar de implorar e começar a comandar. Energia mudou. E realidade seguiu energia. Depois temos Thomas. Thomas era empreendedor. Pequeno negócio. E ele estava sempre preocupado com dinheiro. Sempre verificando conta bancária com ansiedade. Sempre perguntando, será que vai dar? Sempre esperando que clientes pagassem. Sempre suplicando internamente para que vendas acontecessem. E negócio mal sobrevivia. Ele trabalhava duro. Fazia tudo certo tecnicamente. Mas a energia dele era de medo constante. Medo de não ter suficiente. E esse medo permeava tudo. Reuniões com clientes, precificação, negociações. Tudo tinha sabor de desespero disfarçado. Thomas leu Florence Scovel Shinn e encontrou frase que o atingiu. Pare de checar ansiosamente se dinheiro está lá. Comece a declarar que dinheiro está lá. Verificação ansiosa é imploração disfarçada. Declaração calma é comando. Thomas percebeu. Ele passava horas por semana verificando conta bancária, contando dinheiro, recalculando despesas, preocupando-se. Tudo isso era energia de escassez. Energia de não tenho o suficiente, será que vai dar? E essa energia estava criando exatamente o que ele temia: escassez. Thomas fez mudança radical. Ele parou de verificar conta bancária compulsivamente. Ele limitou a 1 vez por semana. E toda vez que a ansiedade sobre dinheiro surgia, em vez de entrar em preocupação, ele dizia comando interno: meu negócio é suprido abundantemente. Clientes certos vêm a mim. Dinheiro flui facilmente. Eu decreto isso agora. No início foi difícil. Ansiedade gritava. Mente dizia: você precisa verificar. Você precisa se preocupar. Mas Thomas manteve disciplina. Comando em vez de ansiedade. Declaração em vez de verificação compulsiva. Mudança foi notável. Primeiro, Thomas percebeu que ele tinha mais energia mental. Energia que gastava em preocupação agora disponível para ações produtivas. Segundo,
Pessoas começaram a reagir diferente a ele. Em reuniões, ele parecia mais confiante, menos desesperado. E clientes respondiam melhor, fechavam negócios mais fáceis. Terceiro, oportunidades inesperadas apareceram. Indicações, parcerias, contratos que ele não havia buscado ativamente. Como se ao parar de perseguir ansiosamente, ele permitiu que coisas viessem até ele. 6 meses depois, faturamento havia crescido 30%, sem mudança dramática de estratégia. Principal mudança foi energia, de ansiedade suplicante para calma comandante. Thomas documentou em diário e releu meses depois percebendo. Ponto de virada foi exatamente quando ele parou de implorar, mesmo internamente através de preocupação ansiosa, e começou a comandar, através de declarações calmas e firmes. Energia mudou. Clientes sentiram diferença. Oportunidades responderam. Dinheiro fluiu. E então temos Ana. Ana era terapeuta, trabalho autônomo, e ela tinha bloqueio específico. Ela se sentia desconfortável cobrando. Sempre que tinha que dar preço, ela se encolhia internamente. Ela praticamente se desculpava. São R$300 a sessão. Se for muito caro, podemos negociar. Não se preocupe se não puder pagar agora. Ela estava dando autoridade sobre o valor dela para clientes. Ela estava dizendo: eu não comando meu valor. Você decide se meu trabalho vale. E resultado? Muitos clientes negociavam para baixo. Muitos cancelavam. E Ana vivia com renda instável porque não conseguia comandar valor. Ana assistiu workshop sobre Florence Scovel Shinn. Facilitadora fez exercício. Ela pediu que participantes dissessem em voz alta: eu comando o valor que é justo pelo meu trabalho, e eu aceito o pagamento completo com gratidão. Ana tentou dizer. Voz tremeu. Mal saiu. Facilitadora percebeu. Ela disse: você está pedindo permissão. Você está esperando aprovação externa sobre seu valor. Isso é implorar. Você precisa declarar. Seu valor não é negociável. É fixo. É justo. E você o comanda sem desculpas. Ana percebeu. Toda a sua vida ela havia implorado permissão. De pais, de professores, de parceiros e agora de clientes. Permissão para existir, para valer, para cobrar. E essa imploração constante mantinha o valor dela baixo. Ana decidiu mudar. Próxima vez que cliente perguntou o preço, ela disse de forma completamente diferente. Voz firme, postura ereta, olho no olho. São R$300 a sessão. Pagamento no início de cada sessão. Ponto final. Sem desculpas, sem ofertas de negociação, sem encolhimento. Cliente aceitou sem questionar. Ana ficou chocada. Foi tão fácil, porque ela havia comandado em vez de suplicado. Ela continuou nova postura, com cada cliente. Declaração clara de valor, sem apologias. E resultado? Taxa de cancelamento caiu, porque pessoas valorizam o que você valoriza. Quando você se desvaloriza, elas desvalorizam você. Quando você comanda valor, elas respeitam. Renda de Ana estabilizou. E então cresceu. Porque ela conseguia manter clientes e cobrar preço justo. Mas mudança mais profunda foi interna. Ana percebeu. Esse padrão de implorar aprovação permeava toda a vida dela. Relacionamentos, amizades, trabalho. Ela estava constantemente perguntando através de postura e energia: eu posso existir? Eu tenho permissão de estar aqui? E o universo respondia com incerteza correspondente. Quando ela mudou para: eu decreto meu lugar, eu comando meu valor, eu estou aqui por direito, tudo mudou. Não só dinheiro, mas relacionamentos melhoraram. Pessoas a respeitavam mais, porque ela respeitava a si mesma. Comando começou com dinheiro, mas se espalhou para toda a vida. Você vê o padrão nessas 3 histórias? Margaret parando de orar como mendiga e começando a declarar como rainha. Thomas parando verificação ansiosa e começando declaração calma. Ana parando de se desculpar por cobrar e começando a declarar valor firmemente. Todos mudaram de energia de imploração para energia de comando. E todos viram mudança correspondente em resultados financeiros. Não instantaneamente, mas consistentemente, porque energia comanda a realidade. Sempre foi assim, sempre será. Agora, como você faz essa mudança? Como você para de implorar e começa a comandar? Florence criou o método de 4 passos. Método que treina a postura mental de comando. Vou te dar cada passo detalhadamente. Passo 1. Identificação de linguagem de imploração. Você precisa primeiro reconhecer quando está implorando. E imploração é frequentemente sutil. Não é sempre óbvia. Você monitora a linguagem interna e externa por 1 semana.
Você anota toda vez que usa frases como: eu preciso de dinheiro. Eu não tenho o suficiente. Por favor, que dinheiro venha. Tomara que dê certo. Será que vai dar? Eu espero que... Todas essas frases são imploração, porque vêm de posição de carência e incerteza. Você também monitora sensações físicas? Ansiedade no estômago quando pensa em dinheiro? Imploração. Verificação compulsiva de conta bancária? Imploração. Encolhimento quando tem que cobrar? Imploração. Você documenta tudo por uma semana. Final da semana, você tem mapa completo de como e quando você implora. Passo 2. Criação de declarações de comando. Para cada frase ou padrão de imploração que você identificou, você cria a declaração de comando correspondente. Exemplos. Imploração. Eu preciso de dinheiro. Comando. Eu comando que meu suprimento divino se manifeste agora. Imploração. Por favor, que essa venda aconteça. Comando. Eu decreto que cliente certo venha a mim facilmente. Imploração. Será que vou conseguir pagar contas? Comando. Meus canais financeiros estão abertos e dinheiro flui abundantemente. Você vê diferença? Imploração vem de carência. Comando vem de autoridade. Imploração pede. Comando declara. Você cria lista de 10 a 15 comandos. Comandos que ressoam com você, que você pode dizer com convicção crescente. Passo 3. Substituição consciente. Agora vem treinamento. Toda vez que você percebe pensamento ou frase de imploração, você conscientemente substitui por comando correspondente. Ansiedade surge sobre dinheiro? Em vez de afundar nela, você diz comando. Eu sou suprido abundantemente agora. Impulso de verificar conta bancária ansiosamente? Você resiste e diz: dinheiro está fluindo para mim constantemente. Momento de cobrar cliente e impulso de se desculpar surge? Você respira e declara internamente: meu trabalho tem valor completo e eu comando o pagamento justo. Você está reprogramando. E reprogramação requer repetição, centenas de vezes, milhares. Mas cada vez que você substitui imploração por comando, você fortalece novo padrão neural e enfraquece velho. Passo 4. Incorporação física de comando. Comando não é apenas palavras, é postura. Quando você diz comandos, Florence ensinava: fique de pé. Coluna ereta, ombros para trás, olhos abertos ou olhando para frente. Voz firme, clara, sem hesitação. Você está incorporando fisicamente a autoridade, porque mente e corpo são conectados. Quando o corpo assume postura de autoridade, mente segue. Tente, diga: eu comando prosperidade, enquanto encolhido, olhos baixos, voz fraca. Não convence nem você. Agora, diga a mesma frase em pé. Ereta, voz firme, olhos abertos. Diferença dramática. Segundo modo carrega poder, porque forma afeta conteúdo. Você pratica comandos com postura física de comando diariamente. 5 minutos por dia, de pé. Firme. Claro, você está treinando o sistema completo, mente, voz, corpo, a operar de autoridade em vez de súplica. Florence tinha exercício específico que ela chamava de teste de autoridade. Você vai ao espelho. Você se olha nos olhos e você diz comando mais poderoso que você criou. Exemplos. Eu comando que todos os meus canais financeiros se abram agora. Eu decreto prosperidade infinita fluindo para mim. Eu reivindico a abundância que é minha por direito divino. Você diz e observa a reação. Se você sente resistência, descrença ou ridículo, você não está em frequência de comando ainda. Você está ainda em imploração disfarçada. Você continua praticando até conseguir dizer comando olhando nos próprios olhos sem nenhuma reação de dúvida. Quando você consegue fazer isso, você cruzou o limiar. Você internalizou a autoridade. E a partir desse ponto, manifestação acelera dramaticamente. Tem diferença crucial entre comando e arrogância que precisa ser esclarecida, porque muitas pessoas confundem. Comando é reivindicação calma de direito. Isso é meu, eu aceito. Arrogância é inflação do ego. Eu sou melhor que outros. Eu mereço mais. Comando reconhece a abundância universal. Há suficiente para todos. Eu reivindico minha parte. Arrogância opera de competição. Eu tenho que tirar de outros. Comando é inclusivo. Arrogância é exclusiva. Florence era clara. Quando você comanda, você não está tirando de ninguém. Você está abrindo canal para fluxo infinito que existe independentemente de quanto outros têm. O universo não é torta fixa, onde seu pedaço reduz pedaço de outro.
O universo é fonte infinita. Quanto mais você comanda e recebe, mais fluxo total aumenta, beneficiando todos. Tem também questão de timing. Pessoas perguntam: eu comando, mas nada acontece imediatamente. Quanto tempo demora? Florence respondia: variável. Depende de quão arraigado era padrão antigo de imploração. Depende de quão consistente você é com nova prática de comando. Depende de fatores externos que você não controla. Mas regra geral, se você substitui imploração por comando consistentemente por 30 dias, você começa a ver resultados tangíveis. Pequenos, mas tangíveis. Oportunidade inesperada. Dinheiro que chega de fonte improvável. Venda que fecha mais fácil. Esses são sinais de que energia mudou e realidade está começando a responder. E se você continua por 90 dias, mudança se torna óbvia. Se você continua por 6 meses, mudança se torna permanente. Novo padrão substituiu completamente velho. Florence documentava que pessoas que faziam essa mudança experimentavam transformação em camadas. Primeira camada: alívio de ansiedade constante, porque não estão mais em postura de mendigo desesperado. Segunda camada: aumento de autorrespeito, porque estão operando de dignidade em vez de subserviência. Terceira camada: mudança em como outros os tratam, porque pessoas respondem à energia que você emite. Você emite imploração, eles tratam você com pena ou desprezo. Você emite comando, eles tratam você com respeito. Quarta camada: manifestação tangível de dinheiro, mais oportunidades, melhores oportunidades, fluxo mais consistente. E quinta camada, mais profunda: reconexão com o poder pessoal. Percepção de que você não é vítima impotente. Você é criador ativo, você comanda e realidade responde. Sempre respondeu. Você apenas não sabia a língua certa para comandar. Tem armadilha que precisa ser evitada. Armadilha do comando desesperado. Você diz palavras de comando, mas com energia de desespero. Eu comando que dinheiro venha. Agora, porque eu preciso urgentemente. Isso não é comando. É imploração disfarçada com vocabulário de comando. Comando verdadeiro é calmo, é firme, mas não é desesperado. É como diferença entre traga-me água imediatamente porque estou morrendo de sede, versus uma água, por favor. Segundo tem autoridade. Primeiro tem desespero. E desespero sempre vem de carência. Então você verifica, quando eu digo comando, que energia está por trás. Se é calma e certeza, você está no caminho certo. Se é pânico e urgência, você ainda está implorando. Você precisa trabalhar mais em cultivar calma antes que comando seja efetivo. Deixe-me te dar protocolo de 30 dias para transformar imploração em comando permanentemente. 30 dias porque é tempo mínimo para começar reprogramação profunda. Menos que isso, mudança é superficial. Mas não é necessário nesta fase inicial, porque momentum criado em 30 dias carrega você. Dias 1 a 7. Monitoramento e conscientização. Você faz passo 1. Você identifica toda instância de linguagem e energia de imploração. Você anota sem julgamento. Apenas observa. Meta primeira semana. Consciência completa de padrão atual. Dias 8 a 14. Criação e teste de comandos. Você faz passo 2. Você cria lista de comandos. Você os escreve. Você os diz em voz alta. Você testa quais ressoam mais. Você refina a linguagem até ter 10 comandos que você pode dizer com crescente convicção. Meta segunda semana. Lista de comandos prontos e testados. Dias 15 a 21. Substituição consciente. Você faz passo 3. Toda vez que imploração surge, você substitui por comando. Você faz isso centenas de vezes por dia. Exaustivo no início, mas se torna automático. Meta terceira semana. Substituição se torna reflexo, não esforço consciente. Dias 22 a 30. Incorporação física e teste de autoridade. Você adiciona passo 4. Você pratica comandos com postura física. 5 minutos diários no mínimo. E você faz teste de autoridade no espelho diariamente. Meta final de 30 dias. Você consegue dizer comandos olhando nos próprios olhos sem dúvida interna. Você internalizou a autoridade. Dia 31. Avaliação. Você revisa 30 dias. Que mudanças você nota? Em ansiedade? Em autorrespeito? Em como outros te tratam? Em oportunidades que surgiram? Você documenta. E você se compromete com próximos 60 dias de manutenção. Porque padrão novo é jovem. Precisa ser reforçado até se tornar natureza. Florence dizia: mendigo recebe esmola,
Rainha recebe reino. E ela não estava falando sobre classe social. Ela estava falando sobre postura interna. Você escolhe ser mendigo ou rainha em relação ao universo. Mendigo implora e recebe pouco. Rainha comanda e recebe abundância. E diferença não está em circunstâncias externas, está em postura interna. E postura interna é escolha. Escolha que você faz milhares de vezes por dia, através de pensamentos, palavras, ações. E cada vez que você escolhe comando em vez de imploração, você fortalece rainha interna e enfraquece mendigo interno, até que rainha domina. E quando rainha domina, reino aparece. Inevitavelmente, você está no final. Você tem conhecimento completo. 4 passos. Protocolo de 30 dias. 3 histórias de transformação. E única pergunta: você vai aplicar? Você vai começar hoje a monitorar linguagem de imploração? Vai criar comandos? Vai praticar substituição? Ou vai continuar implorando e esperando que resultado seja diferente? Comece agora. Em pé, olhos abertos. Diga em voz alta: eu comando que meus canais financeiros se abram agora. Dinheiro que é meu por direito divino vem a mim facilmente. Eu decreto isso. Diga com voz firme. Não sussurro. Não hesitação. Comando. Pronto. Você começou. E começo é tudo. Porque mendigo nunca começa. Fica implorando. Rainha começa. E reino segue comando. Sempre foi assim. Sempre será. Comande. E observe mudança. Inevitável. Garantida. Lei.